Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 22 de outubro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos já no dia 1º de Reshevan do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá para os não-judeus, para o público Bnei Noach, e a nossa missão, como dizia o Rebbe de Lubavitch, é juntos fazermos dessa terra a morada de Hashem. Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Noach, a Parashá, a porção que fala sobre a história de Noé e o dilúvio, e aprendemos nessa Parashá o juízo de Hashem sobre a face da terra. Por muitos anos eu estive no cristianismo, fiquei aproximadamente 23 para 24 anos no cristianismo, e quando eu estive lá, uma das comparações que nós fazíamos no passado era uma disputa. O Deus do Novo Testamento, dizia no passado, é um Deus de misericórdia. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mais carrasco. Então nós tínhamos essa visão dentro do cristianismo. A impressão que dava na época era que o Deus do Novo Testamento era misericordioso e o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não perdoava o homem. E dificilmente você encontraria as misericórdias, os perdões de Hashem lá no Antigo Testamento. Então essa era uma visão cristã que eu tinha no passado. Fazíamos muito esse comparativo. O Deus, repito, do Novo Testamento é mais misericordioso do que o Deus do Antigo Testamento. Porém, hoje, estudando nas fontes judaicas, estudando a Torá com fundamentação judaica e orientação rabínica, e falando em orientação rabínica, acabamos de sair agora há pouco de um excelente shiur do nosso Rav Yaakov Gerenstad, onde o Rav ele fez a exposição da Parashá de Noach, fazendo ali um paralelo com a Torre de Babel. Muito profundo o estudo que recebemos agora há pouco do nosso rabino Yaakov Gerenstad. Queridos, pegando o gancho na introdução, eu quero falar sobre as misericórdias de Hashem. Muitas pessoas não compreendem hoje que a palavra Torá significa instrução. E quando nós falamos que a palavra Torá ela significa instrução, nós estamos dizendo que a Torá ela tem sim as instruções daquilo que é certo, daquilo que é errado, o que agrada ao Eterno, o que não agrada ao Eterno. Então a Torá ela tem todas essas instruções, tanto para os judeus, como eu tenho o costume de falar e falo live após live, os judeus eles têm a sua missão de servir ao Eterno guardando os 613 mandamentos. E os não-judeus, 7 mandamentos, 7 mitzvot. Essa é a missão tanto dos judeus como das nações. Muito bem. E é interessante que a Torá ela é a instrução dos judeus e dos não-judeus. E já que a Torá também ela é instrução, a Torá ela é recheada. Os profetas falam muito sobre isso, que Hashem, que o Eterno é um Deus de misericórdia. Então nós aprendemos em todas as escrituras sagradas, tanto na Torá, que é a instrução de Deus
para toda a humanidade, nos profetas, nos escritos, que se tem algo que vai trazer perdão para as nossas vidas, é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá, como nós falamos em hebraico, um retorno a Deus. E nós temos a garantia que quando nós fazemos o verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá e retornamos para o Eterno, sem sombra de dúvida, as misericórdias de Hashem, elas são derramadas sobre as nossas vidas. Então, por isso, há uma diferença muito grande entre o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo vem e fala que precisa de um intermediário para perdoar o pecado das pessoas. Algo que não tem como defender dentro da Torá, algo que não tem fundamentação judaica. Já a Torá fala que basta um verdadeiro arrependimento sincero. E Hashem garante as misericórdias, garante o perdão para o seu povo e para aquele que se arrepende. Isso é comprovado em várias passagens das Escrituras Sagradas, como por exemplo, 2 Crônicas 7,14, Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, onde a Torá ela dá essas instruções para o povo judeu. Então o povo judeu compreende que o perdão, as misericórdias de Deus se dá por meio de um verdadeiro arrependimento, e não alguém morrendo no lugar de alguém para conquistar ou pedir ou dar o perdão para outra pessoa. Então isso daqui nós aprendemos dentro das fontes judaicas. As misericórdias, o perdão do Eterno sempre esteve disponível para o povo de Israel e para aqueles que se arrependem de fato e de verdade. Nós estamos estudando a Parashá, a porção de Noé, a porção de Noar. E eu quero trazer uma leitura, eu quero falar hoje sobre a longanimidade de Deus. O que significa isso? A paciência de Deus para com o homem. Muitas vezes nós irritamos ao Eterno, nós pecamos, deixamos o Eterno triste por não fazermos a sua vontade. Porém, nós aprendemos nas fontes judaicas a longanimidade de Hashem. Isto é, Hashem é um Deus de misericórdia. Hashem é um Deus de paciência. E eu separei aqui, dentro do Pirkei Avot, no capítulo 5, na Mishnah de número 2, uma introdução que vai mostrar a longanimidade, a paciência de Hashem para a comunidade. Então surge uma pergunta: por que o Eterno ele não trouxe o dilúvio bem no início da criação? Por que Hashem ele não puniu os homens logo depois que Adão e Rava pecaram ali no Gan Eden? Esse é um questionamento. Por que Hashem não trouxe o dilúvio na época de Caim? Porque Caim matou o seu irmão Abel. E nós temos uma resposta dentro do Pirkei Avot, no capítulo 5, na Mishnah de número 2. E essa resposta, ela emite para nós o quão grande são as misericórdias de Hashem. O quão grande é a longanimidade de Hashem para com a humanidade. Então fala assim para nós o Pirkei Avot no capítulo 5, Mishnah de número 2. 10 gerações houve de Adão a Noé. Então nós aprendemos que de Adão até Noé nós temos um total de 10 gerações. Para mostrar que quão grande
é a sua longanimidade, pois todas estas gerações o provocaram continuamente, até ele finalmente trazer sobre elas as águas do dilúvio. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui no Pirkei Avot? Capítulo 5, Mishnah de número 2. 10 gerações houve entre Adão e Eva, até Noé. Dentro dessas 10 gerações, nós aprendemos uma provocação do homem para com Deus, para com o Eterno. Então, por exemplo, lá no Gan Éden, o Adão e Eva, eles já começaram a desagradar a Hashem. Eles pecaram contra Deus. É isso que fala a Torá para nós. Na geração posterior, nós aprendemos que Caim, ele mata o seu irmão Abel. Então a Torá fala no capítulo 4 de Bereshit, no capítulo 4 de Gênesis, que Hashem, ele foi até Caim e disse: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Porém, nós aprendemos pela Torá que Caim pecou, que Caim cometeu o assassinato e matou o seu próprio irmão. Então nós percebemos que nessas 10 gerações de Adão e Eva até Noé, de fato, a maldade ela foi crescente, a depravação ela foi total na vida dos seres humanos. Chegamos agora na geração de Enosh, conhecido como Enos, e nós aprendemos, de acordo com o Pirkei Avot, que na geração de Enosh, a idolatria ela passou a ser ensinada. As pessoas adoravam imagens de pau, de pedra, de barro. As pessoas começaram a praticar a idolatria. E lembrando que nas fontes judaicas, as mitzvot, a Torá, já estava em vigor nessa época, porque Hashem, ele já havia dado para Adão e para Eva 6 mandamentos. E um dos mandamentos era não praticar a idolatria. Mas nós aprendemos aqui que dentro dessas 10 gerações, as pessoas estavam praticando a idolatria. Quando nós lemos o livro de Bereshit, o capítulo de número 6, verso de número 6, nós vamos aprender que, de fato, toda a terra ela estava corrompida. Então a Torá fala assim para nós, no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Deus viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos de seu coração era somente para o mal, o dia inteiro. Então o que nós estamos aprendendo aqui? A maldade do homem na face da terra. Nós aprendemos que o homem ele estava tão corrompido que estavam fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos de Hashem. Na linguagem do Pirkei Avot, eles estavam irritando ao Eterno. Então veja que Hashem, ele esperou chegar até a 10ª geração para trazer o juízo, para trazer o Mabul, para trazer o dilúvio na face da terra. E o que nós aprendemos? Que 10 gerações houve de Adão até Noé, para mostrar quão grande é a sua longanimidade. Isto é, Deus poderia ter aniquilado o ser humano na geração de Caim? Sim. E por que ele não fez isso? Porque as suas misericórdias duram para sempre. Hashem poderia eliminar o mundo na época de Enosh, na época de Enos, onde a idolatria era bem evidente, onde as pessoas deixaram de servir o Criador
para servir a criatura? Sim, de fato Hashem poderia eliminar o mundo na geração de Enosh, logo pós a geração de Caim. Por que isso não aconteceu? Porque nós aprendemos que quão grande é a sua longanimidade, pois todas essas gerações o provocaram continuamente. Então, por que Avot, ele nos traz essa resposta dizendo que Hashem, que o Eterno, não destruiu o mundo, porque a sua longanimidade é grande para com os homens. Tudo isso está registrado no Porquê Avot, capítulo 5, Mishnah de número 2, uma fonte totalmente judaica. Então nós estamos aprendendo aqui sobre as misericórdias de Hashem. Hashem, apesar da maldade do homem, Hashem, ele demonstra as suas misericórdias. Isto é, Deus deseja que os homens se arrependam. A geração de Noar, eles estavam aprofundados na idolatria. Eles roubavam os pertences das pessoas, do seu próximo. E esse roubo, fala para nós o Midrash, que acontecia tanto à escondida como às claras. Então ninguém tinha medo de roubar na época de Noar, na época de Noé. Isso nós aprendemos pelos Midrashim. Nós aprendemos que as pessoas feriam umas às outras, as pessoas roubavam umas às outras. E muitas vezes esse roubo ele acontecia às claras durante o dia. Os juízes da época de Noar eram juízes corruptos, juízes que não aplicavam a lei para as pessoas. Então, quando Hashem ele olha para a terra na época de Noé, na época de Noar, ele começa a enxergar que toda a terra estava corrompida e todos passaram a fazer aquilo que eram mal aos olhos de Hashem. A Torá fala para nós que nessa época havia uma raça de seres humanos e eles eram gigantes. Esses gigantes, eles tinham força, eles dominavam os mais fracos. E fala para nós o Midrash que a postura desses gigantes era depravada, era pecaminosa. Eles faziam mal às pessoas. Então, por exemplo, um relato que o Midrash traz. Os jovens estavam no altar para casar com as suas esposas virgens. Vinham esses gigantes e eles tomavam as esposas desses jovens e faziam relações sexuais com essas esposas que estavam prestes a se casarem com os jovens. Então era uma vergonha, era relações proibidas, era uma vergonha o que estava acontecendo na época de Noar. Então o mundo realmente estava totalmente corrompido. As gerações, na linguagem do Porquê Avot, desde Adão e Rava, desde Adão e Eva, até Noar, até Noé, eles estavam sim irritando a Deus. Eles estavam irritando a Hashem, eles estavam irritando ao Eterno. Porém, como já falamos, por que Hashem não destruiu o mundo na época de Adão e Eva? Porque Hashem não destruiu o mundo na época de Caim e Abel? Porque Hashem não destruiu o mundo na época de Enosh, onde começou a idolatria na face da terra? E o Porquê Avot vem e nos responde: quão grande é a sua longanimidade, pois todas estas gerações o provocaram continuamente. Então Hashem, ele foi paciente. Hashem foi dando a oportunidade para as pessoas
se arrependerem. E nós aprendemos pela Torá nessa paraxá e na paraxá anterior que Hashem, ele deu um tempo de 120 anos para as pessoas se arrependerem, fazerem techuvá e retornarem para os caminhos de Hashem. Mas as pessoas zombavam de Noah. As pessoas não queriam se consertar. As pessoas queriam viver naquele mundo depravado. Então vem o Midrash e fala para nós que a maldade era grande na face da terra, que Noah e a sua esposa Naamá, eles se afastaram dessas pessoas e foram para um lugar fortalecer o seu compromisso com Hashem. Essa informação nós temos dentro do Midrash. O Midrash fala que Noé, ele foi se dedicar às orações, ele foi se dedicar ao conhecimento de Hashem, ele e a sua família. Então, vem Hashem e se revela para Noé, dizendo que um juízo, que o dilúvio, o Mabul, estava chegando na face da terra. Então nós aprendemos que o juízo de Hashem, ele não foi imediato. O juízo de Hashem foi paciente, ele foi longânimo, ele teve paciência com essas gerações, não as destruindo de início, mas dando a oportunidade para que eles se arrependessem. E nós aprendemos aqui no Pirkei Avot que Matusalém, de acordo com o Talmud, ele trouxe uma mensagem de repreensão. Matusalém, ele trouxe uma mensagem de exortação para o mundo daquela época. Então fala para nós o Pirkei Avot na página 311. Pirkei Avot fala a exortação que Matusalém fez para aquela geração. Assim está escrito: retornem em arrependimento, senão o Santíssimo, bendito seja, trará o dilúvio e fará suas carcaças flutuarem nas águas como sacos de couro. Essa informação está no Pirkei Avot na página 311. O que nós aprendemos aqui? Que Hashem, ele deu corda, ele foi longânimo para com os homens. De 10 gerações, de Adão e Eva até Noé, somente na geração de Noé, somente na geração de Noé, Hashem veio e aplicou o dilúvio. Então surge uma pergunta: por que Hashem esperou 10 gerações para aplicar o juízo na face da terra? Nas palavras do Pirkei Avot, quão grande é a sua longanimidade, pois todas essas gerações o provocaram continuamente. Então Hashem esperou 10 gerações. Adão e Eva pecaram contra Hashem. Caim e Abel, na geração posterior, pecaram contra Hashem. E Hashem não mandou o dilúvio. Na geração posterior, Enosh começou a praticar idolatria. Começou a ensinar a idolatria na face da terra. Hashem não mandou o dilúvio. Então repare que Hashem foi sendo longânimo nas palavras do Pirkei Avot, dando chance, dando oportunidade. Então quando a Torá fala que Hashem, ele se manifesta, ele fala com Noah, que era um tzadik, que era um homem justo na face da terra em comparação às pessoas que viviam ao seu redor. Então quando Hashem, ele fala com Noah que o homem,
ele vai passar a viver um tempo de 120 anos, isto é, a Torá está falando que o homem terá um prazo de 120 anos para se arrependerem, para fazerem techuvá, para que o juízo de Hashem não viesse por meio do dilúvio. Mas nós aprendemos que Matusalém, ele exortou os homens a se arrependerem e os homens não se arrependerem. O Midrash fala para nós que Noah também falou a mensagem do dilúvio, mas os homens não se arrependeram. Então, depois de 10 gerações, na geração de Noah, veio o dilúvio na face da terra e o juízo de Hashem foi aplicado em todos os seres humanos. Ora, qual é a lição que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus, ele é misericordioso. Que Hashem é um Deus que perdoa quando uma pessoa se arrepende de verdade. Então surge uma pergunta: como nós recebemos o perdão de Hashem? O que eu preciso fazer para receber as misericórdias de Hashem? É bem verdade que na geração de Noah, as pessoas chegaram em um estado tão grande de depravação que o juízo veio sobre eles. Porém, hoje nós temos a Torá escrita em mão, nós temos o conhecimento em nossas mãos. E nós aprendemos pela Torá e pelas fontes judaicas que Hashem é um Deus de misericórdia. E como nós conseguimos o perdão de Deus? Com um verdadeiro arrependimento. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, e isso é uma regra para o povo judeu, onde a Torá diz que se vocês pecarem, se vocês abandonarem as minhas mitzvot, e vocês forem levados para outras nações, e estando lá, se lembrarem dos meus mandamentos e se arrependerem, eu os trarei de volta para Eretz Israel, para a terra de Israel, e eu terei misericórdia de vocês. Ora, o que nós devemos fazer para receber as misericórdias de Hashem? O que nós devemos fazer para receber o perdão de Deus? Quando eu disse que a Torá, ela é instrução, a Torá está instruindo o povo judeu, em Deuteronômio capítulo 30, a praticarem a techuvá, a se arrependerem, a retornar para Hashem. E a Torá fala, lá em Deuteronômio capítulo 30, que Hashem terá misericórdia do seu povo. Então veja que para receber o perdão, não precisa aceitar ninguém. Basta a pessoa se arrepender dos seus maus caminhos. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei, sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Veja bem, as misericórdias de Hashem, elas são grandiosas para aqueles que fazem a techuvá, para aqueles que praticam o verdadeiro arrependimento. Então, como que nós vamos pegar todas essas fontes, Deuteronômio capítulo 30, que é a instrução de Deus para o povo judeu, segundo Crônicas 7,14, na inauguração do Beit HaMikdash, quando Jonas, ele vai até Nínive, e ele
entrega a mensagem para os ninivitas, o que Hashem, o que o Eterno ele viu no povo ninivita? Lê Jonas capítulo 3. Hashem viu a mudança, o arrependimento. Quem roubava, já não roubava mais. Quem fazia coisas ilícitas, já não fazia mais. Então Hashem, ele vê o arrependimento. Então, quando nós olhamos para a Parashá de Noah, onde nós chegamos no ápice, onde nós chegamos ali no ápice do pecado, onde Hashem vem e traz o juízo sobre a face da terra. É bem evidente na Parashá de Noah que o juízo chegou. Mas eu quero chamar a sua atenção para voltarmos a alguns capítulos anteriores na Torá. Eu quero chamar a sua atenção que Hashem, ele foi longânimo, de acordo com as palavras do Pirkei Avot. Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus. Hashem, ele foi misericordioso, não mandou o dilúvio. Caim matou Abel, não veio o dilúvio. Isto é, Hashem, ele foi tendo paciência. As pessoas irritavam Hashem e Hashem demonstrou a sua longanimidade, a sua paciência em irar-se com o homem. Enos criou a idolatria, Hashem não trouxe o dilúvio. Então nós aprendemos nas fontes judaicas que o dilúvio, o Mabul, ele só veio na 10ª geração. Qual que é a lição que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele é paciente. Que Deus é misericordioso. Que Deus sempre dará oportunidades para fazermos techuvá. E no judaísmo, não precisa você aceitar fulano A, B ou C. Você não precisa aceitar fulano como seu salvador. Você precisa se arrepender na presença de um Deus único, um Deus verdadeiro que nunca nasceu, nunca morreu e muito menos ressuscitou. Essa é a instrução da Torá. Alguém pode questionar, não, mas não é assim. A Torá fala isso, meu querido. A Torá fala em Deuteronômio capítulo 30, que se o povo judeu pecar contra Hashem e eles forem levados para uma terra estrangeira, e estando lá na terra estrangeira, sem o templo, sem o Beit HaMikdash, e lá nessa terra estrangeira, eles lembrarem do Eterno e dos mandamentos, e fazerem a techuvá, e se arrependerem de todo o coração, Hashem vai trazer eles de volta para Eretz Israel, e vai ter misericórdia deles. De quem são essas palavras? Do próprio Deus. Então, a Torá mostra um caminho para o arrependimento e para receber as misericórdias de Hashem antes de receber o juízo. Então nós temos esse privilégio hoje de conhecermos a vontade de Hashem. Na ocasião, os judeus guardam os 613 mandamentos e os não-judeus, eles guardam as 7 leis de Noah. E quando isso acontece na prática, essas pessoas das nações são chamadas de um tzadik, de acordo com as palavras de Maimônides. Então, se você guarda os 7 mandamentos de Noah, você está agradando a Hashem e é chamado de um tzadik, você é chamado de um justo entre as nações. Então, as misericórdias de Deus, elas estão disponíveis e basta fazermos uma verdadeira techuvá. Alguns dizem, não, mas nós precisamos aí de aceitar alguém como nosso suficiente Salvador, senão não teremos perdão de pecados. Mas como eu disse, não é isso que a Torá ela mostra para nós. E é bem importante nós falarmos aqui que quando nós olhamos para a Torá, quando nós falamos de substituição
quando falamos de perdão de pecados, muitos gostam de fazer uma tipologia que eu fiz muito quando eu estive lá no cristianismo. Mas veja bem, alguns falam, os judeus estão cegos. Os judeus negaram o pendurado. Os judeus é um povo incrédulo. Os judeus vão quebrar a cara no futuro, porque vão abraçar que na verdade é o anticristo. Meu amigo, vai ler a Torá. Meu amigo, vai estudar judaísmo com o povo judeu. Não é isso que as escrituras falam. Não é isso que a Torá fala. A Torá mostra que se o povo pecar e se arrepender, ele vai receber as misericórdias de Hashem. Quando nós estudamos os 5 livros da Torá, o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, quando nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos a base, nós encontramos as instruções de Hashem para toda a humanidade, e não tem um versículo sequer onde o Criador, onde o Eterno disse que um ser humano vai morrer no lugar de outrem para perdoar os pecados. Ah, não, mas é uma tipologia. Mas é uma tipologia que não casa. Porque na Torá fala que animais vão ser ofertados. A Torá fala muitas vezes que o sacrifício nem sangue tem. Por exemplo, flor de farinha, incenso. Então veja que todo sacrifício na Torá sempre foi realizado com animais, ofertas, com flor de farinha, com incenso. E de acordo com o Novo Testamento, o JC, ele é um ser humano. Então é uma tipologia que não casa. Hashem falou, vocês vão fazer desse jeito, dessa forma. Aí depois de 4.000 anos, surge algo totalmente diferente. É uma tipologia. É uma tipologia. Outro ponto. Todo sacrifício deveria ser feito pelo sacerdote. O sacerdote era responsável pelo serviço. Qual sacerdote? Qual sacerdote sacrificou o JC? Primeiro, que ele era um ser humano, de acordo com o Novo Testamento. E a instrução da Torá é nunca sacrificar um ser humano. Então já não casa a tipologia. Outro ponto, o sacerdote, o Kohen, ele fazia o sacrifício. Qual foi o Kohen que sacrificou o JC? Nenhum. Outro ponto, o sacrifício tinha que ser feito dentro do Beit HaMikdash, lá no Beit HaMikdash, no templo. O JC não foi sacrificado no templo. Então veja as divergências que nós temos aí. É uma tipologia que não casa, tentam encaixar, mas não casa, e aí surge toda aquela metodologia, aquele sistema, não, porque você é um pecador, porque se você morresse hoje, você iria direto para o inferno e tem que aceitar o fulano. Mas todos focam nesse algo que é negativo, como eu fazia. Quantas vezes eu não pegava lá as 4 leis espirituais, porque você é um pecador, sendo pecador você está condenado. Então ninguém cai mais nisso. Porque as pessoas criam um sistema, pintam um quadro, mas esquecem de falar as misericórdias de Deus. Então, quando nós falamos, quando o povo judeu ensina que Torá é instrução, que é totalmente de lei, como alguns falam aí, quando nós olhamos para a Torá e entendemos que ela é instrução, nós aprendemos que a Torá mostra o que é certo e o que é errado. Isso é fato.
A Torá mostra o caminho correto, o caminho errado. E se nós irmos para o caminho errado, e aí? Tchau e bênção? Acabou, não tem mais jeito, tem que aceitar um fulano? Negativo, meu amigo. A Torá, basta você ler Deuteronômio capítulo 30. Lá mostra a fórmula, o que devemos fazer para voltar para Deus. Arrependimento. Então essa é a lição que nós aprendemos nessa paraxá. Deus, ele trouxe o juízo só na geração de Noé. Antes, Hashem foi dando a oportunidade. Hashem foi dando tempo para o povo se arrepender de fato e de verdade. E o que nós esperamos daqui para frente? Nós estamos numa época onde as pessoas elas estão tendo a oportunidade de conhecer a vontade de Hashem, de seguir o único Deus verdadeiro. E isto está contido nas profecias. Por exemplo, o nosso rabino até citou hoje no estudo, Sofonias capítulo 3, verso 9. Hashem vai dar lábios puros para todas as pessoas da face da terra. Olha o que vai acontecer no futuro. Isto é, todos vão se arrepender e vão servir um único Deus. Sofonias 3:9. O que vai acontecer daqui para frente? As pessoas, as nações, e esse é um texto que vai deixar todo cristão arrepiado. Porque eles falam que no final os judeus vão se prostrar perante uma idolatria. Mas de acordo com Zacarias 8:23, nós aprendemos que os países, as nações, vão procurar o povo judeu. Eles vão reconhecer que em toda essa história, melhor dizendo, o povo judeu sempre permaneceu naquilo que aprenderam. Zacarias 8:23 é um retrato disso. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, 10 homens de nações diferentes procurarão os judeus. Eles dirão: iremos com vocês, porque o Eterno está com vocês. Então veja bem, quem vai procurar quem? Quem vai aceitar quem? O judeu vai aceitar o Chuchua? Ou as nações, os países vão olhar para Israel e vão falar: verdadeiramente, o povo judeu sempre estiveram corretos. Uma vez eu perguntei para um rabino amigo meu, Rabino Dor Leomatar, que me ajudou muito nessa transição de cristão para seguir o judaísmo na configuração Ben Noach. É ensinado no Novo Testamento que virá o anticristo, que virá o antimessias. E na visão cristã, eu falo isso porque eu já ensinei isso, esse camarada é o Mashiach do povo judeu. Então os judeus, eles serão enganados nessa visão. Porém, conversando com o Rabino Dor Leomatar e até estudando as fontes judaicas, nós aprendemos que na era do Mashiach, quando o Mashiach vir, a Shekhinah vai ser tão forte que as pessoas compreenderão, a sua alma serão despertadas a compreender que o povo judeu sempre estiveram com a verdade. Naqueles dias, de acordo com Isaías, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Haverá uma grande fome na face da terra, mas não fome de pão e comida, mas fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E de acordo com Zacarias 8:23, eles procurarão o povo judeu.
Porque de Sião, Isaías capítulo 2, sairá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Então, toda a terra vai servir o único Deus, com um coração arrependido, com um coração quebrantado, e desfrutará das misericórdias de Hashem. A lição que nós aprendemos na Parashá de Noar: a longanimidade de Deus para com o homem. Deus, ele é paciente e espera o verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá por parte de todos os homens. Quer perdão? Quer desfrutar das misericórdias de Deus? Basta se arrepender. Vai direto ao Criador, vai direto a Deus. Baruch Hashem, Parashá de Noar.